Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma Assembleia da AMASP, Associação Municipal dos AGPPs e Agentes de Apoio de São Paulo. Hoje nós temos 3 pautas para serem discutidas, principais: campanha salarial 2023, ações judiciais e também demais temas pertinentes que eventualmente surgirem ao decorrer. Nós temos no nosso chat a lista de presença. A nossa reunião de hoje provavelmente será registrada em cartório, porque nós temos algumas decisões formais a serem tomadas, principalmente no que envolve, no âmbito das nossas ações judiciais. Poderemos aprovar ou não o ingresso de novas ações. Claro que iremos comentar como estão os andamentos das principais ações que nós vemos ingressando desde 2020. Então, se for possível, por favor, preencha a nossa lista de presença que está no chat. Lembrando que a nossa reunião, ou ela está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, ou será postada no YouTube, vai depender da nossa comunicação. Então, se eventualmente você tiver algum constrangimento, alguma vergonha, deixe o seu vídeo fechado, mas se você não tiver, assim, problemas com sua internet e puder abrir seu vídeo, como você está sempre aqui, o amigo Murilo Gomes está fazendo, é gostoso a gente ter essa sensação de falar olho no olho, por mais que a gente não esteja tendo assembleias presenciais na nossa entidade, na AMASP, mas porque nós detectamos, até por conta da pandemia, que as assembleias virtuais vieram para ficar, e normalmente as presenciais nós estamos fazendo em dias de manifestação, em frente à prefeitura, em dias de atos, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindas. E vou começar aqui a nossa pauta tratando sobre o andamento das ações judiciais, né? Lembrando que as ações judiciais, elas também estão à disposição ou postada determinado tema dentro do nosso site. Então, se você entrar no nosso site, tem a parte de serviços e lazeres, ações judiciais AMASP, e você consegue ver um pouco do histórico de todas as nossas ações judiciais. Hoje, diferentemente de assembleias anteriores, nós não vamos ter aqui uma apresentação em PowerPoint, até porque, como nós temos 2 principais, a ideia é que a gente faça a nossa assembleia um pouco mais rápido e dê oportunidade para vocês tirarem qualquer dúvidas ou esclarecimentos de qualquer situação e de qualquer ação judicial, tá? Então, tratando das nossas ações judiciais, como que estão os andamentos delas, das principais, né? Nós aí tivemos como principal o tempo de congelamento. Então, quando no período que o presidente ainda era o Jair Bolsonaro, ele publicou lá no período da pandemia que congelou o tempo para fins de quinquênio, sexta parte e outras vantagens, o que não aconteceu para a progressão e promoção. Então, a contagem para a progressão e promoção do tempo continuou, mas houve o congelamento para fins de quinquênio e sexta parte, em que muitos servidores acabaram sendo prejudicados, seja para ter seu primeiro quinquênio, a sua sexta parte, o segundo e por aí vai. Nós ingressamos com essa ação e já havíamos divulgado, infelizmente, nós não tivemos êxito. Nós tivemos êxito em primeira instância, chegamos até a ficar contentes naquele período, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, reverteu essa situação e aí falou que o que a prefeitura fez estava ok, porque foi um caso de exceção, poderia prejudicar o seu caixa, apesar de a gente ver aí que está com superávit nos últimos 6, diria até 10 anos, até no período da pandemia teve superávit, mas o Supremo Tribunal Federal ratificou, deu à prefeitura, e nós tivemos a perda dessa ação, infelizmente não tivemos êxito. Outra ação importante, que essa ainda a gente não havia divulgado, estamos divulgando agora, em primeira mão, alguns que estavam acompanhando já pode ter observado, mas que tratava da reposição inflacionária, o que a gente buscava, 31% na justiça, que foi o período inflacionário de 2016 até 2021, ou de 2017,
2015 até 2020. Nós, infelizmente, também não tivemos êxito. Por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal também colocou na sentença que o que a prefeitura estava fazendo era correto, porque ela não deixava de dar aumento, por mais que fosse 0,01%, e que uma das justificativas da prefeitura era que ela vinha fazendo reposições por carreiras, né? Então, quando ela trata da reestruturação dos AGPPs, a reestruturação do agente de apoio, a reestruturação do quadro da saúde, ou seja, quando ela tratava de reestruturação, ela colocou para o governo que estava dando possíveis reposições dentro daquilo que ela poderia suportar enquanto gasto financeiro. Então, isso foi uma justificativa considerada pelo STF, e mais uma vez nós tivemos perda. Outra ação principal, a que tratava das gratificações da saúde, né, GEPSAS e GERP. Nós já havíamos divulgado também, então nesse caso é só uma lembrança, não tivemos êxito, infelizmente, mais uma ação judicial. E por conta desses 3 revés, é o que a gente sempre busca divulgar, né? Busca dizer, não vamos depender da justiça, porque é sempre um terceiro que está julgando algo, seja ele positivo ou negativo, e a justiça ela é muito cooperativista, né? Há muito corporativismo dentro do setor judiciário, do setor executivo e do setor legislativo. Então, quanto mais força nós tivermos em termos de buscar administrativamente, em termos de pressionar o governo, melhor será, maior é a nossa probabilidade de êxito. Basta ver que quando o governo buscou dizer que iria antecipar as tabelas que estavam programadas para 2023 e 2024, foi a união das entidades representativas, em conjunto com o Fórum de Entidades, que disse para eles, não, olha, já que vocês estão antecipando, não deve se antecipar a partir do mês seguinte, que era o que estava no projeto, e sim a partir do dia 1º de maio, que seria a nossa data base. Então, em termos de andamento das principais ações judiciais, estamos nesse status. Infelizmente, aquela que nós tínhamos êxito, tivemos uma mudança, que foi da contagem de tempo, depois viemos a ter o indeferimento dessa ação, e estamos em andamento com a do PASEP. Então, aqueles que entregaram os documentos para a ação do PASEP está suspensa, tem muitas ações fazendo esse tipo de realização, esse tipo de solicitação, na verdade, e aí o que acontece? Ela chega no Superior Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, ela é suspensa, ou seja, ela fica parada, porque o caso também já chegou no STF, só que o STF, até o momento, ainda não trouxe um posicionamento. E isso é a mesma coisa para a ação do Sampaprev, que é o dos 14%, que busca retirar esse confisco salarial dos aposentados, que até então eram isentos e agora voltaram a pagar, e isso recai para nós ativos, que quando nos aposentarmos não vamos ter essa isenção. Na prática, quem está ativo agora passa a pagar a parte da sua aposentadoria para o resto da vida, e quem estava isento, que já era ativo, acaba tendo isso que nós chamamos de confisco, porque o aumento ou a reposição, não posso nem dizer que é aumento, a pequena reposição que ficou muito abaixo da inflação, com a reestruturação das nossas carreiras, ela não atinge nem esse percentual, né? Ela passa a atingir para algumas pessoas, aqueles que não tinham tantas conquistas de ações judiciais antigas, como 61%, 81%, mas ela também está nessa situação de estar suspensa. No nosso caso, como nós somos uma entidade municipal, a nossa ação em si, ela foi arquivada, mas outras ações que no âmbito nacional,
ela acaba sendo válida para todos nós. Só que aí nós estamos na dependência dos votos dos ministros da STF, que já tem 3 votos favoráveis às prefeituras, não só a de São Paulo, mas como a de Santa Catarina e tantas outras aí de todo o nosso Brasil. Nós temos 3 votos favoráveis às prefeituras, dizendo que o Sampaprev está legal, e nenhum voto ainda a favor do servidor público. Então, provavelmente é mais uma ação aí que a gente venha ter indeferimento, venha ter revés, perda, e por aí vai. Mas é importante dizer que tudo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, tá? Inclusive com ações que, mesmo a gente sabendo que seria arquivada, que é esse caso do Sampaprev, nós estamos buscando fazer. Outra ação, que é voltada principalmente a quem entregou a documentação, ela é a ação que trata do recálculo de quinquênio, por mais que aqueles que fizeram a opção não tenha mais o recebimento de quinquênio ou de sexta parte, a gente está buscando o recálculo dos últimos 5 anos, que na nossa avaliação, a prefeitura não deveria pegar só o salário base para fazer o cálculo, que seria o nosso vencimento padrão. Ela deveria pegar, antes da gente fazer a estruturação, também a gratificação de atividade, também possível permanência de cargo, ou seja, isso varia de servidor para servidor, mas todas as conquistas que você tinha anterior, incluindo a ação dos 61%, 81%, para nós, deveria esses valores fazer parte dos cálculos para se chegar ao valor do quinquênio. Então, isso é algo que só vai ter uma data, né, um divisor de águas, ela é válida até o dia 31 de dezembro de 2021, porque a partir de 2022, mais de 95% da nossa categoria fez opção e deixou de receber quinquênio e sexta parte, porque eles foram absorvidos pelos novos valores propostos na tabela da prefeitura. Mas a gente acredita que esses cálculos até 2021 podem influenciar, inclusive, no subsídio complementar que 80% dos servidores acabaram tendo. Como nós estamos nesse momento? Poucas sentenças julgadas, nós ingressamos com mais de 70 ações individuais, ou no máximo de 5 pessoas em uma mesma ação, quando havia similaridade de tempo, de rubricas, né? Então, por exemplo, 5 pessoas ganharam as ações dos 61%, tinha cargo em comissão, permanência, então a gente juntou no máximo em 5 servidores. Então, cada ação ou ela é individual ou ela tem um grupo de até 5 servidores. Disso, nós tivemos em torno de 10 julgamentos em primeira instância, sendo que 8 teve indeferimentos, nós já entramos com recurso, e tivemos 2 casos que teve deferimento. Mas, Denis, como que pode acontecer 8 perder e 2 ganhar? Pois coisas da nossa justiça brasileira. Depende do juiz, depende de onde cai. Tem juiz que vai dar uma sentença positiva, tem outro juiz que vai dar uma sentença negativa. O que é importante saber? Não importa se a sentença é positiva ou se a sentença é negativa, em primeira instância, sempre haverá recurso, tanto por parte da MASP, naqueles que perderam, quanto por parte da prefeitura, naqueles que ganharam. Tá? Então, a gente ainda está com andamento. Nós divulgamos um link, cada servidor possa identificar o seu status. Então, tem servidor que está com status em stand-by. O que isso significa? Em virtude do seu salário ser superior a 3 salários mínimos, nós estamos aguardando para poder protocolar a sua ação, porque a probabilidade de você ter a justiça gratuita é menor. Então, aqueles que recebem até R$ 3.500, nós protocolamos todas as ações, que envolvem essas praticamente 70 ações que eu havia comentado. Os demais estão em stand-by e tem alguns que estão com documento em pendência, ou documentação em pendência.
Significa que a gente solicitou algum documento para você e você não nos encaminhou. A partir do momento que você não encaminhou essa documentação, a gente não vai ingressar com sua ação e vamos aguardar essas sentenças que saírem em segunda instância para a gente ter aí uma análise, uma estatística de se nós tivemos mais êxitos ou tivemos mais indeferimento. Principalmente porque aqueles que ganham acima de 3 salários mínimos, uma faixa, uma média de protocolo da ação, ela equivale a R$1.000, tá? Numa média. Algumas um pouco menos, outras um pouco mais. Nesse sentido, se a gente aplica 100 ações judiciais, a gente esgota o caixa financeiro da máquina. Então, por isso que a gente está nesse aguardo para saber se realmente o judiciário estará ao nosso favor ou não. De qualquer forma, independente disso, para todos os membros associados, se a gente identificar que a gente está tendo êxito, nós vamos ingressar para todos. Alguns já têm a documentação tudo ok, só está em stand-by, e a única coisa que a gente vai precisar fazer é só atualizar o último lerite, provavelmente vai ser em junho, e aí a gente passa a protocolar. Em termos de ação em andamento, é isso, tá? Então, esses são os nossos status da ação em andamento. Alguém tem alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento sobre as ações judiciais em andamento? Se você tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento, levanta a sua mão ou abra o seu som e pode fazer a pergunta. Dá-lhe uma? Deixa eu ver aqui. Tem pergunta no chat. Não é relativo às ações em andamento, mas... Não, então aí aguarda, se possível, marca Débora, Algoretti, se não tiver na nossa pauta, por favor, anota, e aí a gente responde ao final, tá bom? Mas anotem, por favor, que aí eu pergunto para vocês, porque o chat vai rodar, vai vir a lista de presença, boa noite para quem entrou depois, não deixe de assinar nossa lista de presença, que é importante, até por conta do que nós vamos continuar aqui. Novas ações judiciais. Nós pretendemos protocolar algumas ações judiciais que teve a ver com a reestruturação da nossa carreira, tá? Uma delas é aquela situação que ocorreu em que muitos servidores, eu diria que em mais de 2.000 servidores, eles iriam se progredir até o dia 31 de dezembro, ou dia 30, ou dia 31 de dezembro, e aí isso faria com que, quando chegasse em fevereiro de 2022, ou seja, 31 de dezembro de 2021, ele iria ter uma progressão ou uma promoção na carreira, e ele estaria apto para, quando chegasse em fevereiro de 2022, ele poder ter uma nova progressão ou uma nova promoção. Então, vamos pensar assim, para facilitar. Você estava, vamos dizer assim, no M10 ou B10. Aí, no dia 31 de dezembro, você iria para o QB11 ou QM11. E aí, quando chegasse em fevereiro, você já saltaria para o QB12 ou QM12, ou seja, você ficaria apenas 2 meses, ou melhor, 1 mês, que seria o janeiro, na categoria 11, considerando que você estivesse no 10, só para facilitar o exemplo. O que a prefeitura fez? Ela entrou no sistema, alguém responsável, virou e falou assim, opa, peraí. Se você progrediu no dia 1º de janeiro de 2019, você só vai... Não, 2020, você só vai progredir a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Porque a desculpa ou a justificativa desse ser, que até hoje a gente não sabe quem, foi o quê? Olha, se você faz aniversário, olha a justificativa, pessoal. Se você faz aniversário no dia 1º de janeiro de 2020, não é porque teve um ano bissexto
que você vai fazer aniversário no dia 31 de dezembro de 2021. Você continua fazendo aniversário no dia 1º de janeiro de 2022. Essa foi a justificativa. Só que qual é a nossa justificativa, contraponto ou argumento? Olha, isso serve para aniversários, mas não para contagem de tempo laboral, tempo de serviço. Tanto que, se você pega um dia de licença médica normal, esse dia de licença médica normal não é contado para a sua aposentadoria. Você precisa trabalhar um dia a mais para você poder atingir o requisito tempo aposentadoria. E não só aposentadoria. Para a sua progressão e promoção, é a mesma coisa. Para nós, a situação foi tão absurda que quando chegou, vamos dizer assim, a nossa reestruturação foi aprovada em setembro. Passou toda a situação lá, vamos fazer opção, não vamos, tivemos até o mês de maio para fazer a opção, salvo engano foi dia 2 de maio, um dia depois do Dia do Trabalhador. Quando chegou em junho, eu não me recordo a data exata, mas junho, julho de 2022, foi publicada uma lei dizendo que a contagem seria em dias, porque a nossa lei anterior estava dizendo que a contagem seria de 2 anos e, portanto, eles tiveram essa justificativa. 2 anos é 2 anos, se é 1 de janeiro, é só 1 de janeiro de 2020, 2 anos depois é 1 de janeiro de 2022. E para nós, em termos laborais, não. 1 ano são 365 dias, e se nós temos um ano que tem 366 dias, seriam 2 anos, não daria no dia 1º, e sim no dia 30 ou no dia 31. Então, nós estamos querendo ingressar com ação judicial que envolve esse tema, e provavelmente nós iremos intitular essa ação judicial como progressão e promoção em dezembro e não em janeiro. Nós vamos criar algum nome. Agora, nós não temos esse nome, mas é nosso dever abrir em votação numa assembleia e perguntar: alguém é contra o ingresso dessa ação judicial, que ela será específica para esses servidores que que tiveram a oportunidade de se progredir no dia 31 de dezembro ou no dia 30 de dezembro de 2021 e, pela alteração do sistema, acabaram se progredindo em janeiro, dia 1º de janeiro ou dia 2 de janeiro de 2022 e, por consequência, não teve a oportunidade de ter esse salto da categoria. Se alguém for contra, eu solicito para que digite aqui no nosso site, sou contrário, ou levanta a sua mão, abra o seu som e diga sou contrário, porque a gente parte da premissa que a maioria não deve haver empecilhos para nós protocolarmos essa ação. Então, se você é contrário, vou deixar aqui 1 minuto. Caso você não tenha entendido também a nossa explicação de agora, eu tento explicar com outras palavras, levanta a mão ou abra o seu som e faça qualquer pergunta ou questionamento, de qualquer esclarecimento, mas a nossa ideia é defender esses servidores na justiça, porque a prefeitura já nos deu a resposta que não irá alterar o sistema. Clodoaldo, pode abrir seu som, fale, por favor, pergunte. Boa noite a todos. Acabei de chegar agora, não estou bem a da pauta do que foi agora, do assunto específico. Podia esclarecer mais uma vez, de novo, por favor? Tá, Clodoaldo, então nós estamos em momento de votação daqueles que são contrários ao ingresso de ação judicial para os servidores que iriam se progredir dia 30 ou dia 31 de dezembro de 2021, e por uma alteração do sistema da prefeitura, eles passaram a ter a sua progressão ou promoção no dia 1 ou no dia 2 de janeiro de 2022 e, consequentemente, não tiveram a oportunidade de ter um salto da categoria quando chegou em fevereiro, por conta dessa alteração de sistema.
Para nós, isso foi um absurdo, foi um erro, explicamos e detalhamos aqui os motivos, e estamos questionando se alguém é contrário, tá bom? Passados 1 minuto, ninguém se manifestou contrário, o que nos leva a entender que, de forma unânime, foi aprovado o ingresso dessa ação, e aí, daqui a um tempo, provavelmente em maio ou em junho, nós iremos divulgar para esses servidores quais os documentos que eles deverão entregar, o que eles deverão fazer. Segunda ação judicial que nós temos e acreditamos ser passível de ingresso e possível êxito na justiça. Os aposentados que tiveram e fizeram a opção da reestruturação não tiveram a mesma forma de cálculo do que os ativos. E isso, para nós, há uma quebra de isonomia. Então, sobre esse argumento da quebra da isonomia, nós pretendemos ingressar com a ação judicial. Vou tentar explicar o que aconteceu. Primeiro, para os ativos. Os ativos, nós tivemos a soma de tudo o que recebia, tirando benefícios. Por exemplo, o seu vencimento padrão, o seu quinquênio, a sua sexta parte, a sua gratificação de atividade, possível ação judicial, ou seja, o que não foi vale transporte, vale alimentação, auxílio refeição, somaram-se tudo. E aí chegava-se a um valor. Vamos imaginar que essa soma deu R$3.000. E a proposta da prefeitura era, você é 10, você está B10 ou M10, e a sua soma deu R$3.000. E no QB10 ou no QM10, esse valor fosse menor do que R$3.000, por exemplo, R$2.500, de imediato você teria R$500 de aumento, porque esse valor era 2.500, se a sua soma... a sua soma foi 3.000, então você não tinha nada de aumento. Você teria um subsídio complementar de R$500, porque você já ganhava acima desse valor. Deu para entender? Sua soma deu 3.000, a prefeitura estava oferecendo 2.500, como você ganhava mais, essa diferença de R$500, a prefeitura aplicou como subsídio complementar. E aí, depois disso, a prefeitura perguntava para você, tem nível superior? Tem mais de 2 anos nessa categoria? Se você tivesse mais de 2 anos na categoria ou tivesse do nível superior, você tinha os R$2.500 de vencimento de subsídio, os R$500 de subsídio complementar, e aí você ia para a categoria 11. Nesse meu exemplo, eu estou dando exemplo de alguém que é a categoria 10. Aí você ia para a categoria 11. O que isso mudava? Que a categoria 11, ao invés de ser R$2.500 de subsídio, era R$2.700. Então, você tinha, a partir de fevereiro, uma reposição, não vou tratar de porcentos, vou tratar de valor, uma reposição de R$200, porque o seu subsídio de 2.500 subia para 2.700 e o seu subsídio complementar continuava em 500. Mas, se a sua soma foi de R$2.000 ao invés de R$3.000, você já tinha de imediato uma reposição de R$500, porque você só teve 2.000. Então, você chegava aos R$2.500 e não tinha subsídio complementar. E aí, a partir de fevereiro, você passava do 10 e ia para 11 e tinha os R$2.700. Tudo bem até aqui, essa mudança do 10 para o 11? É o que aconteceu com grande parte de quem estava na ativa. Só que aí vem a diferença para quem é aposentado. Para quem era aposentado, ele não perguntou, ele não fez essa soma de tudo que ganhava e depois perguntava se você tinha os 2 anos ou se você tinha o nível universitário. O que fizeram para aposentado? Perguntaram antes.
Então, aposentado, você tem 2 anos de aposentado, que seria nesse 10, ou você tem nível superior. Se você tem, você vai direto para a letra 11. Você entendeu isso? Você vai direto para a letra 11. E o que tem na letra 11? R$ 2.700. Aí eles somam tudo, e somando tudo, ele só dá o subsídio complementar ou não. Ou seja, o aposentado ele não teve a oportunidade de ter o salto na categoria para ter ganho. Vou tentar demonstrar em número. Nesse mesmo exemplo, só que agora com aposentado. Aposentado, você tem 2 anos ou você tem o nível superior? Sim. Então, se você é 10, você vai para 11. Só que o subsídio do 11 é R$ 2.700. Então, ele soma tudo. Se a sua soma foi R$ 2.000, você não ganha aqueles 500 iniciais, porque ele já está contando 2.700. Então, o aposentado, ao invés de ter um ganho de R$ 500, não, ele só vai ter 300, porque já enquadraram ele como se ele estivesse ganhando R$ 2.700, porque perguntaram antes se ele tinha o nível superior ou se ele tinha mais de 2 anos de aposentadoria. No caso do subsídio, se a soma dele desse R$ 3.000, em vez de ele ter um subsídio de R$ 500 para depois chegar aos 2.700, não, ele teria um subsídio de apenas R$ 300 e não 500, porque fizeram a soma dele antes. Gente, não é tão fácil entender essa diferença, mas quem é aposentado sabe aquilo que poderia ter ganho e perdeu. Por isso, mais uma vez, eu coloco em votação, se nós temos alguém contrário ao ingresso dessa ação judicial por quebra da isonomia no cálculo de como se fazer as contas, que para quem estava ativo foi de uma forma e quem estava aposentado foi de outra forma. Alguém seria contrário? Se sim, você pode digitar no chat que você é contrário, você não gostaria que a MASP ingressasse com essa ação, ou se precisa de algum esclarecimento ou dúvida, ou queira se manifestar por voz, só levante a mão que a gente abre a fila aqui de explicação, ou esclarecimento, ou você dar o seu voto. Jorge Matoso, pode abrir o seu áudio e falar, por favor. Boa noite. Oi, Denis, boa noite. Um prazer aí estar com vocês todos. Um prazer ver você aí nessa batalha toda. Denis, eu quero falar algo que é muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente estar pensando. Eu participei de vários planos de carreira, trabalhei na gestão durante muito tempo. Eu acho que com relação aos aposentados, tem uma situação que é muito injusta, né? Há pessoas que, por exemplo, estavam no M15 e hoje elas conseguiram, se tiver um nível superior, no máximo o M16. Há um erro grave, que é quem está na última aposentado tem que ir para a última nessa situação, né? Por quê? O que ocorre? Nós ainda na ativa, ainda temos a chance de ficar um tempo a mais e trabalhar. Eu mesmo estou nessa situação, eu estava no 15, né, e vou ter que ficar mais um tempo, enfim, por conta de pedágio, essas coisas todas, eu até vou ter que ficar e vou conseguir chegar. Agora, a pessoa que estava aposentada, ela não consegue chegar na última, o máximo que ela vai fazer é 16. Então eu fiz toda a minha batalha para chegar no final, e agora esse plano ele fez essa situação de deixar a pessoa no máximo no 16. Isso é muito ruim, né? Então, eu acho que é algo que tem que ser visto. Esse é um ponto. Eu vou aproveitar e já colocar todas as situações. Nós, do nível médio, todos os planos de carreira, nós ficávamos, no mínimo, na metade do pessoal do nível superior. No mínimo, na metade ou um pouquinho mais, né? O nível superior começa com 6, termina com R$17 mil. Então, nós deveríamos ficar e aposentar com uma faixa de uns 10 mil. Eu indo para o 18, com ação judicial e tudo mais, eu vou chegar no máximo com 6, 7 mil reais, 6,5, 7. Então eu acho que tem nós tivemos uma quebra
nessa discussão do plano de carreira. Então, eu coloco essas duas situações, que para o aposentado seja uma reivindicação. Quem estava no último, vai para o último, e aí vai. É o chamado depara. Pessoal que é da área da gestão, e eu fui da gestão durante 25 anos, é essa situação. E outra, para que seja feita uma revalorização, um repensamento do processo da gente, porque, imagina, eu vou aposentar com 39 anos de trabalho, daqui a 3 anos, e eu vou estar com um salário líquido de 6,5, 7, né? Não cabe. Acho que é isso, colega, mas, assim, maravilhosa, eu acho que a briga e a colocação de todos os colegas da MASP é maravilhosa, eu estou muito grato. Acho que é isso aí. Tomara que eu tenha me feito entender. Claro, claro. Não só fez, Gratidão mas eu vou sempre. responder também, para todos nós sempre. E também para nós é um prazer ter todos vocês aqui, né? Nós estamos com mais de 80 servidores aqui, isso para nós é extremamente gratificante. Então, olha só, não tivemos manifestações contrárias, então é mais uma ação judicial que daqui a algum tempo é considerado aprovado por unanimidade. Nós vamos prosseguir aqui os trâmites para poder ingressar para esse grupo de aposentados específicos também. Aproveitando aqui a manifestação do nosso colega Jorge, que colocou, né, trouxe a situação de que, olha, a gente estava mais próximo do meio da tabela do nível superior, agora nós estamos abaixo, né, não foi justo o que fizeram também com a parte final da carreira. Aí, Jorge, eu acho que você deve ter participado bastante, alguns amigos aqui também. Tudo isso nós pontuamos, tá? Não foi por falta de aviso, não foi por falta de projeto, não foi por falta de pleito, reivindicações. Agora, desculpa a franqueza, mas nós não conquistamos mais por ter demonstrado que estávamos satisfeitos, por falta de força. Por exemplo, qual foi o projeto inicial, não apenas da AMASP, mas de todas as entidades, incluindo a Profem, Sindicep e FASP, que buscam representar também o nível médio, o nível básico, assim como nós. Contagem por tempo. E não depara se você é 10, vai para o 10, se você é 15, vai para o 15. Não, contagem de tempo. Quanto tempo eu levo para chegar até o nível 16? Você leva... Na atual circunstância, na melhor das hipóteses, com 1 ano e meio, eu vou chutar que eu não me lembro a tabela, mas você leva 25 anos. Ok, todos que tinham 25 anos deveriam ser enquadrados no MQM16. Essa foi a nossa proposta. Isso seria exatamente da forma que você falou. Questão... disse lá, Jorge, eu vou pedir para você aí só aguardar para a gente não entrar num debate duplo, e quando a gente terminar a pauta, a gente volta a discutir e debater sobre isso, tá? Por favor. Só estou, assim, respondendo, e aí o questionamento, aí assim que a gente finalizar a pauta, a gente volta para o assunto sem problema, tá? Eu sei que você vai me compreender, afinal nós somos jeques. Então, e aí assim, em termos de valor, a nossa tabela, que seria considerada ideal, ela começaria com 3.800 e terminava com 12.000, né? Inclusive, nós nem íamos até o QM18, no caso do nível médio, nós íamos até o QM20. E no caso do nível básico, nós não pararíamos no QB13, nós iríamos até o QB15. Mas aí nós, a MASP, fomos votos vencidos pelas próprias outras entidades, que elas falaram que não, porque tinha esse fator contrário de que quem estava, por exemplo, se aposentou no 14, não ia conseguir chegar até o 20, quem tinha se aposentado no 12, não ia conseguir chegar até o 16, mas aí para alguns, isso vai ser positivo, para outros, isso vai ser negativo, mas foi muito debatido isso, está muito debatido e muito solicitado. Agora volta a falar aquilo que eu reforço para o governo e para os vereadores, o que ele enxerga. Quantas pessoas tem na rua? Tá, né, o famoso meia dúzia de gato pingado, estão com menos de 100 pessoas lá, então a maioria está satisfeito. Vamos aprovar do jeito que está, que se tivesse insatisfeito, eu estaria aqui fazendo barulho. Infelizmente, é assim que eles nos veem, né? Eu tive a oportunidade de ter uma reunião lá em 2021,
com o prefeito, atual prefeito Ricardo Nunes, que ele virou e falou, nossa, poxa, legal, você fala bem, vou avaliar, vamos ver, mas no final das contas foi a estruturação que a gente teve, e por mais que a gente tenha mandado substitutivo, emenda, que a gente buscou fazer tudo, foi aprovado do jeito que foi. Pontos positivos, pontos negativos, a gente volta a debater isso posteriormente, tá bom? Outra ação judicial que nós queremos ingressar, que equivale, e aí aqui assim, nós temos uma informação que provavelmente, ainda nesse primeiro semestre, será publicado o decreto que trata da gratificação de atendimento ao público para os assistentes de suporte operacionais. Mas essa informação não é formal. Nós ainda vamos debater, nós temos uma reunião agora, dia 28 de abril, sexta-feira, com o governo, em que nós vamos chamar uma outra assembleia para dizer o que aconteceu, é que nós não quisemos cancelar pela segunda vez a nossa assembleia, que era para ser dia 11, nós iríamos ter uma reunião, o governo mudou a data, essa data foi para o dia 19, chegou dia 19, mudou a data de novo, era para ser dia 25, chegou dia 25, que era hoje às 10h30 da manhã, mudaram para o dia 28. Então, a gente não quis mudar a nossa assembleia de novo, mas vamos estar em pauta esse decreto, mas eu já queria deixar aprovado para, na hipótese do governo... obrigado, Jorge, você ia ratificar a minha fala, né? Gratidão, estou vendo aqui no chat. Mas eu já gostaria, se assim for o desejo da maioria, ou de todos, deixar aprovado que, se caso o governo não publicar o decreto, que a gente possa ingressar com ação judicial de obrigação de fazer, porque a nossa lei para os assistentes de suporte operacional foi aprovada em 2021 e, passados mais de um ano, nós não tivemos a publicação desse decreto, o que dá um grande prejuízo para quem está no atendimento e é assistente de suporte operacional. Porque se você multiplicar R$ 144 por 12, né, a gente está falando aí de mais de 14 mil reais, é isso? Não sou muito bom de matemática, 1.440, né? 144 vezes 10, 1.440, e queira ou não queira, isso faz uma grande diferença num período em que nós temos as maiores inflações e em que o assistente de suporte operacional é aquele que recebe menos na Prefeitura de São Paulo. Então, nós queremos perguntar para vocês se nós podemos ingressar com ação judicial, obrigando a Prefeitura, caso não venha publicar esse decreto de regulamentação, que a Justiça obrigue a Prefeitura a fazer a publicação desse decreto. Alguém seria contrário ou não entendeu a proposta dessa ação judicial e gostaria de fazer alguma pergunta, algum esclarecimento? Se você for contrário, por favor, coloque aqui no nosso chat, sou contrário à ação para o decreto do ASO, ou se você quiser, abra o seu áudio, vídeo, e aí tem a oportunidade da palavra. Vamos aguardar um minuto para possíveis manifestações, e aí nós partimos para perguntar se alguém tem alguma proposta de ação judicial para ou a gente fazer a análise agora, ou eventualmente nós anotarmos e trazermos uma resposta posterior. O Jurandir está se manifestando aqui. Cheguei agora, mas acho que esse tipo de coisa nem precisa pedir autorização. Nós precisamos, porque são trâmites burocráticos, tá, Jurandir? A gente precisa provar para o judiciário que houve a consulta aos membros, porque queira ou não queira, a gente, se ocorre em termos de perder a ação, a gente acaba tendo um gasto. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando a gente perdeu a ação das gratificações da saúde, nós tivemos que pagar R$10 mil de honorários para a prefeitura, né? Quando a gente perdeu a ação da reposição inflacionária, nós tivemos que pagar R$890 também para a prefeitura. Nós, mas porque uma foi 10 mil e a outra foi 890, por conta do valor da causa. Mas aí é algo técnico,
que quem entende um pouquinho mais de direito sabe que determinadas ações acaba dando um estudo maior, custo maior e por aí vai. Klaus, a palavra é sua, pode abrir o seu áudio. Boa noite, Denis. Boa noite, pessoal da MASP. Com relação à ação referente à GAP, não tem nenhuma ressalva a fazer. Eu só queria fazer um levantamento com relação a esse questionamento que você falou com relação a uma sugestão de ação judicial. Eu lembro que em 2021, quando foi aprovada a reestruturação na carreira, né, eles também tinham colocado um projeto aí também para ser pago uma gratificação, chama GLT, gratificação por local de trabalho. Inclusive, eu tinha até comentado com você, acho que ano passado a respeito, e dependia de regulamentação. Até depois que foi aprovada a restauração, essa regulamentação não veio. Então, a minha proposta para, de repente, fazer uma ação judicial é para ver se a prefeitura solta essa regulamentação da mesma forma que a GAP também para o pessoal de nível básico. É só isso. Um abraço. Tá, obrigado, Klaus. Essas duas sugestões, uma, no caso do Klaus, eu acredito que eu tenha como dar uma resposta, mas a gente ainda vamos analisar melhor para ver se a resposta que eu vou te passar aqui agora não está equivocada. Mas com relação ao Jorge, da situação que ele está falando dos 81%, nós podemos verificar de novo. Vamos perguntar para o Cinesp qual foi a linha de raciocínio e a diretriz que ele seguiu, né, em termos de ação judicial, porque nós já havíamos consultado e nós chegamos a um parecer que não haveria possibilidade. Mas vamos sim, obrigado, Jorge, pela sugestão, vamos conversar com ele. Klaus, referente à GLT, se eu não estiver enganado, ela já foi regulamentada, não sei se por decreto, mas o que acontece principalmente para nós de nível básico e nível médio? Ela tem, a GLT, uma equivalência com a gratificação de distância, que acho que é a GD, gratificação de difícil acesso, GDA. E o que acontece? Quando a GLT é um valor menor do que a GDA, o que você recebe é a GDA. E, assim, nós vimos pouquíssimos casos, talvez, assim, raras exceção, de que o valor seria maior, e aí você não receberia a GDA, mas sim a GLT. Então, a própria lei, ela traz isso. Quando o servidor ganha uma ou outra, e se essa outra é maior, que no caso que a gente analisou, a GDA é maior em 99% dos casos, o servidor recebe a gratificação de difícil acesso e passa a não ter o direito ou o requisito para receber a GLT. Mas, como eu te falei, estou respondendo aqui de bate-pronto por aquilo que já foi visto no passado, posso estar falando a maior besteira do mundo, então nós vamos analisar e respondemos para você via WhatsApp ou via e-mail. Só peço a gentileza para que você mande para nós a mensagem, né? Pode ser para mim no pessoal, eu sei que você tem o meu contato pessoal, pode ser no e-mail da MASP ou no WhatsApp oficial da MASP. Aliás, Débora, se for possível, digita aqui para nós o WhatsApp oficial da MASP para que todos, caso ainda não tenha, passe a ter acesso, tá bom? Então, duas sugestões, passado esse tempo, mais uma vez, então, nós declaramos que, por unanimidade, nós poderemos ingressar com a ação judicial também do decreto. Nós vamos buscar... Denis. Oi. Só um instantinho. O Clodoaldo também fez aqui uma sugestão de ação, mas eu vou ser muito honesto e dizer que eu não entendi, então se ele puder abrir o microfone e explicar, mas o que ele colocou é a ação da revisão da contagem do tempo de cada quinquênio e reposição desde o mês que fez a transição em 2017, de março a novembro, e o congelamento da Lei 173, sua revogação com a Lei 191. Eu entendo e vou explicar, e nós vamos votar sobre isso também. Obrigado, Clodoaldo, por ter lembrado. O que aconteceu? Nós temos AGPPs e agentes de apoio, GPPs e agentes de apoio, é só voltado para essas duas categorias, que poderiam
ter a contagem de tempo dentro da área da saúde e da área da segurança urbana, porque a mesma lei que foi editada pelo Bolsonaro por meio de uma lei complementar, que no caso aqui o Clodoaldo trouxe o número, então primeiro Bolsonaro publicou a lei complementar 173, congela o tempo de quinquênio e sexta parte para todos os servidores de todos os âmbitos, seja ele federal, estadual ou municipal. Isso em 2020. Só que quando chegou em 2022, o mesmo presidente, o Jair Bolsonaro, ele publicou a lei complementar 191, em que ele dava a possibilidade de ser contado esse tempo para aqueles servidores da área da saúde e da área da educação. O que a prefeitura fez? Na interpretação da prefeitura, ela entendeu que os servidores da segurança urbana seriam guardas municipais civis, policiais militares e por aí vai, aeronáutica, exército, marinha. Mas deixou de fora os agentes de apoio e os AGPPs que trabalham na segurança urbana. A mesma coisa fez a prefeitura no âmbito da saúde. Ela só entendeu que os profissionais que poderiam ter esse tempo contado eram médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e deixou de fora os AGPPs e os agentes de apoio. Só que para nós houve um equívoco, porque para nós trabalhamos com dois conceitos, que a gente sempre busca esclarecer quando trata, vamos dizer assim, de reposição, de aumento, de gratificação, de possibilidade de tirar férias, que é aquela coisa. Profissionais da saúde e profissionais da área da saúde. Para nós, são dois conceitos diferentes. Quando eu falo profissionais da saúde, eu estou me referindo ao quadro da saúde. E aí é o médico, é o enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem, é o dentista, o cirurgião dentista, o neurologista, o ginecologista e por aí vai. Porque eles são profissionais do quadro da saúde. Profissionais da saúde. Agora, quando nós vemos o termo técnico profissionais da área da saúde, a mesma coisa que vale para a segurança urbana, a gente vê todos que estão trabalhando dentro daquela área. Então, se eu tenho contador que está na saúde, ele é da área da saúde. Se eu tenho um agente de apoio que está na saúde, ele é da área da saúde. Tanto é que isso serve para gratificação, né? Gratificação da área da saúde. Quem está na saúde recebe. Gratificação da saúde. Por exemplo, vou mudar, vou trazer aqui para a nossa. Esquece a gratificação da saúde. Gratificação de atividade. Era algo que era voltado apenas para o quadro de nível básico e nível médio. Então, só nós, agentes de apoio e AGPPs, recebíamos antes da reestruturação. Médico não recebia, professor não recebia, eles recebiam outras gratificações.
Gente, vamos aguardar o Denis conseguir fazer a conexão novamente para continuar naquilo que ele estava falando. Mas, caso alguém tenha alguma pergunta que a gente possa estar respondendo, podem fazer. Eu sou a Gorete. E quem ainda não assinou a lista de presença, eu acabei de mandar novamente no chat. Por favor, assinem. Vou aproveitar também para dar mais um recadinho. Coloquei aí no chat também, gente, o nosso número de WhatsApp oficial. Por favor, salvem o número no contato de vocês, quem ainda não tem, porque acontece muito da gente repassar informes, não só pelos nossos grupos de WhatsApp, mas também por listas de transmissão. E para receber a lista de transmissão, o recipiente tem que ter o contato da AMASP salvo também. Já aconteceu de eu passar comunicados e alguém não receber justamente porque não tinha o nosso contato salvo, tá bom? Tá aí o número do nosso WhatsApp oficial, podem anotar, quando tiverem dúvida, qualquer coisa assim, é só mandar para a gente. Apesar da equipe ser pequena, a resposta nem sempre é instantânea, né? Nem sempre é na hora que a gente consegue responder, mas fica lá registrado e podem ter certeza que a gente entra em contato, a gente retorna o contato, tá bom? Obrigada. Gente, em agosto provavelmente vai haver progressão ou promoção. Aqueles que vão ser promovidos devem verificar se tem a quantidade de títulos necessária, que seria um total de horas, de 90 horas para a efetiva promoção. Eu aconselho a procurar o RH para fazer uma consulta. Assim, em agosto já vai estar tudo ok para que seja efetivada essa promoção. No caso da progressão, não há necessidade de procurar o RH. Essa progressão ela é feita automática pelo RH. Agora, a promoção é necessária a emissão de um requerimento e assinado pelo servidor. Também a data vai mudar se a pessoa tiver licença médica ou faltas. Então, isso é bom dar uma observada. Ok? Obrigado, Gorete, pelas explicações. Voltei, estão me ouvindo bem? Obrigado, Murilo, por ter feito o joia aí. Problemas técnicos acontecem, né? Mas, então, só retomando aqui, não identifiquei nenhuma manifestação em contrário antes de ter caído a internet. Então, considero aprovada também por unanimidade a possibilidade de ingressar com essa ação. Sobre a progressão e a promoção, eu vou pedir só um pouquinho de gentileza para vocês, a gente continua tratando sobre elas,
porque agora eu só preciso falar da nossa última pauta, que é a campanha salarial 2023, que é o que eu acredito que a maioria está querendo e desejando saber como nós estamos em termos de negociação com o governo. A voz está falhando. Poxa, aí é problema da internet. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa. A real dimensão de quanto o projeto que trata de regras para as redes sociais é necessário. Eles fizeram o seguinte acordo, nós votaremos o dois. Eu não consegui ver o nome da pessoa que levantou a mão. Você pode falar o que você iria falar, porque eu acredito que seria para mim, né? A pergunta, já que você levantou a mão antes do Denis voltar. Para quem está pedindo a lista de presença aí no... Para quem está pedindo a lista de presença, já está aí no chat, tá? Oi, eu sou Eliette Rocha, falo da Secretaria de Esportes. Eu vou aproveitar esse minutinho, né, para poder falar sobre promoção e progressão. Eu vou falar enquanto RH, porque eu sou o RH da Secretaria de Esportes. Sim, procurem um RH, porque nós do RH, a gente tem como tirar uma lista e ver quem precisa entregar o quê para qual carreira, se for tempo, se for título. Isso a gente precisa conversar e acertar com o servidor antes de chegar o mês de agosto da promoção deles, tá? Eu falo enquanto RH, tá bom? Se for tempo, a gente informa que é tempo. Se são títulos, a gente tem que lembrar que pela carreira nova que nós fizemos a opção, o que acontece? Muitos títulos que já foram utilizados não podem ser utilizados novamente. Essa régua é uma régua de sistema que vai fazer o cálculo. Então, é interessante que o servidor procure o RH para que ele possa fazer essa régua para ver se está tudo bem, se é só aguardar o tempo, ou se será necessário que ele faça cursos para que ele tenha esse tempo até a data da promoção, se for necessário, tá? E aí eu só posso responder pela Secretaria de Esportes, porque meu acesso é limitado à secretaria. Então, procurem o seu RH e deem uma conferidinha. A gente faz uma pesquisa e informa o servidor. O que aparece no Olerite, ele é válido? Sim, mas a gente não sabe, não tem a regra para dizer quando que ele foi aplicado para a gente olhar, entender e já tirar uma opinião. Então, é bom verificar com o RH para ter tempo de providenciar novos cursos, se for o caso, tá bom? É isso, tá? Obrigado, Eliette. Gente, estou enfrentando aqui problema de oscilação de internet, peço desculpas. Vou fechar o meu vídeo para tentar melhorar e minha voz não falhar, tá bom? Mas eu só queria finalizar a nossa segunda pauta, que é a campanha salarial 2023. Nós estamos tendo dificuldades de comunicação com o governo. Aqueles que estão acompanhando desde o início identificou já na conversa que o governo já mudou a nossa data de reunião por 2 momentos, 2 vezes. A nossa data base, dia 1º de maio,
O Fórum de Entidades está buscando respostas do governo sobre a pauta geral, mas nós temos nossas pautas específicas. Uma delas é que possa, no mínimo, claro que nós não vamos chegar com essa proposta, mas percentual inflacionário para 2023, a partir de maio, nem que seja retroativo. E como última proposta, nós vamos dizer, olha, então já que você antecipou os 5%, tira 5% da inflação e aplique o percentual que sobrar. Então, por exemplo, a inflação de maio do ano passado até 31 de abril desse ano, vamos dizer que foi 10%. Se foi 10% e o governo já nos aplicou 5%, é claro que nós vamos pedir os 10%. Mas se o governo aplicou 5%, então que eles nos dê pelo menos mais 5%, para cobrir todo esse período de inflação. Nós estamos identificando que o governo está vindo com o argumento da antecipação das tabelas, mas de nenhuma forma nós vamos deixar que 2024, pelo menos na nossa visão enquanto associação, o ano que vem, que nós fiquemos com 0%, porque ele antecipou 5% agora em 2023 e 5% em 2024, então, eventualmente, nós não teríamos direito a nada. Não é com isso que nós estamos trabalhando. Isso é a nossa solicitação enquanto reposição. Nós também temos outros 3 temas, que um deles é o decreto, para que, literalmente, o decreto que envolve a regulamentação da GAP para o assistente de suporte operacional seja publicado até junho. Nós temos como pauta também parcerias para a realização de cursos da MASP nas unidades dos servidores, subprefeituras, secretarias, eventualmente UBSs e por aí vai, além da possibilidade de cursos online à distância, na modalidade síncrona, aquela que a gente agenda como se fosse nossa assembleia agora, o servidor entra naquele horário, de horário X a horário Y, ele faz o curso e que seja validado ou, no mínimo, referendado pelas unidades de recursos humanos de uma forma, vamos dizer assim, mais prática e mais ágil. Então, nós temos isso também, além de ter na nossa pauta específica o projeto de mobilidade, que é os servidores terem a possibilidade de fazerem uma mega permuta, né? Não só o servidor A ir para a unidade B e o servidor B ir para a unidade A, mas que o A possa ir para o C, que o C vá para o H, que o H venha para o Z vai para o A, ou seja, uma mega permuta e que não dependa da autorização da chefia, porque nós temos hoje grandes casos, inclusive, de afastamento por questões psicossociais de servidores que recebem oportunidades de trabalhar num outro local de trabalho e não são liberados. E o que é pior, servidor que gostaria de trabalhar em qualquer outra unidade, menos naquela que ele está se sentindo perseguido, que ele está se sentindo assediado, que ele está com um sentimento, vamos dizer assim, negativo. Então, nós temos essas 4 pautas específicas em termos de solicitação, mas deixamos bem claro, nossas expectativas e perspectivas para 2023, agora esse ano, elas não são das melhores. E isso sem ter nenhum ponto contrário à pauta do Fórum de Entidades, que é a revisão geral anual, que seja aplicado para todos 16%, e aí a gente aceita, ou no caso, nós diretores, já vamos dizer assim, conversamos e acreditamos que, olha, para tentar facilitar, vai aplicar 16 para todos, já aplicou 5 para nós, que isso é o que eu estava falando lá, que é o mínimo que eu acredito que a gente possa aceitar. 16, vai dar 16 para todo mundo? Mas eu vou dar 16 de forma para cada categoria, e não revisão geral anual, que para nós é um erro, porque aposentado fica de fora. Mas eu já estou pensando no pior, tá? O que o governo há 20 anos faz.
eles devem aplicar 0,01, mas nós temos uma possibilidade de tentar mudar essa história, que é junto com o Fórum de Entidades, que está propondo uma manifestação para o dia 16 de maio, em frente à porta da prefeitura, e eu vou mudar aqui a palavra, não é manifestação, é paralisação. Todo documento para a prefeitura já foi enviado, e nós, enquanto a MASP, ficamos de levar uma resposta para o Fórum de Entidades amanhã, dia 26, porque comunicamos a eles que nós tínhamos a Assembleia dia 24 hoje. E aí eu gostaria que esse ponto que eu considero, vamos dizer assim, ser o mais delicado, é que você pudesse ser sincero. O que é questão de ser sincero? E nós vamos abrir aqui também para debates antes de colocar em votação. Pelo menos dois servidores defendendo a ideia de paralisação para o dia 16 de maio e 2 servidores contrários à ideia de paralisação ao dia 16 de maio. Eu sou a favor por conta disso, disso e disso, eu sou contra por conta disso, disso e disso, antes da gente colocar em votação formal. Mas o que acontece? É isso que a gente está falando. Está tendo uma enorme dificuldade da gente conseguir um diálogo com o governo. Nós mandamos a nossa pauta desde setembro. Quando você chamou, eu estava dormindo. O governo... Opa, voltei. Estava sem som. Nós estamos tendo plenas dificuldades de ter essa reunião com o governo. Nós encaminhamos a nossa pauta específica desde setembro do ano passado. Era para nós termos nos reunido em fevereiro, depois das festividades, aí depois foi para março, aí agora foi para abril, em abril com dia agendado, mudou 2 vezes. Então, assim, falando como Denis, eu sou favorável a que nós participemos dessa paralisação. Mas eu gostaria que vocês fossem sinceros nesse momento. Porque não adianta você falar, eu sou a favor da paralisação, e não ir no dia, no ato, que vai ser dia 16 de maio, em frente à prefeitura, e só ser a favor, mas não cumprir com o seu papel. Quando a gente fala de força, que o governo vê força, quando ele vê números na rua, é isso. Se você aprova uma paralisação, não comparece, você prejudica aqueles que comparecem, porque aí aqueles vão ser vistos em suas unidades como aqueles são os reclamões, aqueles são o que fazem baderna, aqueles são os arruaceiros, ao invés de ver aqueles que literalmente estão lutando por melhores condições de trabalho. E eu vou ser muito sincero com vocês. Quem lembra o que aconteceu em 2019, para aqueles que enxergam, aqueles que aderem a uma greve, que faz uma paralisação, como barderneiro, como arruaceiro, se não fossem esses barderneiros e esses arruaceiros, vocês não teriam ganho abono emergencial, vocês não teriam tido uma reestruturação, vamos dizer assim, não encaminhada para a Câmara, que foi a pior proposta que já fizeram para nós. Em 2019, foi o ápice da movimentação que nós, enquanto AGPPs e agentes de apoio, conseguimos fazer, levando mais de 2.500 servidores só da nossa categoria, dessas 2 categorias, para a rua. Dia 16 de maio é uma paralisação geral, todas as entidades, SINCEP, APROFEM, FASP, com exceção do SIMPEM, que não participa do fórum, mas todas as demais entidades vão buscar aderir a essa paralisação. E aí eu preciso levar uma resposta amanhã para o Fórum de Entidades, nós teremos uma reunião às 10 horas da manhã, e eu gostaria, antes de colocar em votação, aqui mesmo no nosso sistema, que alguém que for favorável a essa participação tivesse de 3 a 5 minutos de fala, depois alguém que fosse contrário pudesse falar também o porquê é contra,
depois nós voltamos com mais uma fala favorável e depois com mais uma fala contrária. E aí nós terminamos formalmente a nossa assembleia e abrimos, formalmente não, né? Aí nós passamos a abrir para dúvidas, manifestações e sugestões. Então, o Jorge Matoso, que já levantou a mão como primeiro inscrito, se o posicionamento dele for contrário, nós abrimos para um posicionamento favorável. Se o dele for favorável, nós abrimos para um posicionamento contrário. Mas lembre-se, o que você votar aqui, faça. Se você acredita que não deve ter paralisação e eventualmente não quer dizer o porquê, não tem problema, mas vote contrário. Não exponha os outros colegas. Jorge, a palavra é sua. Jorge, eu iria pedir para você só se posicionar nesse momento agora, favorável ou contrário, só para eu saber a próxima fala. Favorável. Eu fui desde na época de 94 e outras manifestações. Como eu estava em todas, eu acho que a gente tem que estar assim lá, porque se nós não fizermos, desculpa, você falou só para falar assim ou não, mas você me conhece, né? Não, desculpa, assim, não é para falar se a gente assim, não fizer isso aí, é o seguinte, nós estamos tudo lascado, né? Então, dia 16, estarei lá sim, como eu estava em todas, e estarei sim, minimamente isso. Gratidão, parabéns a vocês. Obrigado, mas, Jorge, você tem mais tempo para defender, eu só queria que você respondesse se você é favorável ou contrário agora, para eu abrir a próxima fala para alguém que eventualmente seja contrário e queira falar. Mas você tem, no mínimo, mais 2 minutos aí para dizer motivos do porquê você acredita que a gente deve estar lá na frente da prefeitura. Fica à vontade. Sim, obrigado. Eu sou a favor, eu acho que nós temos sim que fazer a nossa parte. O pessoal do nível médio e básico, que somos nós, né? Nós fazemos um grande processo da vida. Eu trabalho na assistência social no CRAS, trabalho na frente e na porta, né? Faço todo o processo da triagem. Para o povo chegar lá para os níveis superiores, pelas competências deles, tudo mais, passa por nós, né? E eu trabalhei na gestão durante muito tempo e, assim, tudo passa pelo administrativo. Não é administrativo, não, é gestão. A maioria de nós somos contratados como nível médio, mas todo mundo tem, no mínimo, um nível superior. Eu tenho uma graduação e 2 pós-graduação. E tenho certeza que todo mundo tem isso aí e muito, muito mais, muito mais. Sei lá, acho que é isso. Né? Não quero tomar muito tempo, não. Mas eu acho que a gente tem que se empoderar e a gente tem que se pensar a respeito do que somos. Não somos carioquinha, não. É isso. Um abraço, gratidão. Obrigado, Jorge, gratidão. Um posicionamento contrário, alguém gostaria de se manifestar contrário a nós estarmos no dia 16 de maio na frente da prefeitura aderindo à paralisação? Gente, aqui fique à vontade, são defesas de ideias. Nós vamos colocar em votação e vamos ter um resultado, se estaremos ou se não estaremos na paralisação. Isso é um tema que não tem que ser unânime, tá? Pelo contrário, eu vou ficar surpreso se todos eventualmente disserem que vão aderir ou querem a paralisação e literalmente fazer a paralisação. Então, se tiver alguém contrário, por favor, deixa eu ver aqui como que está a fila. Clodoaldo, você vai falar a favor ou contra? Porque se for a favor, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho. Abra o seu áudio e diga se você vai falar a favor ou contra. 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 Então, perfeito, Clodoaldo, você tem no mínimo 3 minutos, a palavra é sua. Eu não acredito que vai dar muito certo enquanto não tivesse um esclarecimento maior perante as entidades que falam, não estou falando da MASP, tá? O porquê? Vai servir de novo como massa de manobra. Então, a maioria que já me conhece, sempre já estive lá na CIM, de frente à Câmara, de frente à Prefeitura, e eu não concordo de estar ali, que praticamente eles vão falar primeiramente de tudo. Me desculpa quem estiver ainda ali. Educação,
depois vão falar da saúde, os últimos dos últimos somos nós. Eles não falam em conjunto lá, nós todos servidores. Sempre vamos colocar alguma coisa na frente, alguém na frente. Eu não acredito que seja praticamente como nós servidores. Ele não fala bem claro, nós servidores. Ele sempre coloca alguém na frente. Ah, porque a categoria é maior. Ah, porque que não sei o que lá. Sempre é maior. Né? Então, para mim, eu vou falar sinceramente, eu não estou e não vou. Ok, obrigado, Clodoaldo. Tem mais 1 minuto ainda. Você quer continuar falando? Você abre mão desse 1 minuto? Bom, vou interpretar como abre mão. Mais alguém para falar favoravelmente agora, que acredita que devemos ter a paralisação? E tem alguns servidores que já estão se manifestando aqui no chat também, tá? Legal, aqueles que tiveram a oportunidade de passar pelo chat, fica aí a dica. Mais alguém para se manifestar por áudio favorável? Daisy, a sua visão é favorável? Você tinha levantado a mão, pode abrir seu áudio se for favorável. Foi, na verdade, é contra, então acho que eu vou esperar mais um. Boa, vamos só ter o posicionamento favorável e aí a Daisy finaliza para a gente poder fazer a enquete formal com a visão contrária. Alguém mais favorável que gostaria de se manifestar? Precisaríamos de uma voz favorável. Ou vou interpretar que todos os demais são contrários? Eu vou falar, então, favoravelmente, Denis. Boa, Débora. Por favor, fale favoravelmente. Gente, eu acho que a gente teve, aí, com essa reestruturação, uma conquista que é basicamente, assim, essencialmente, o motivo pelo qual a MASP nasceu, né? Há muito, muito tempo, nível médio e nível básico eram completamente ignorados em tudo que o governo colocava a mão. E a gente teve aí essa reestruturação porque a gente demonstrou força, né? Porque lá em 2019 a gente se fez ouvir, a nossa voz se fez ouvir. A gente não tem perspectiva. O que o Denis disse para vocês com relação ao governo é muito real, tá? A gente vai precisar se envolver muito com o que vai acontecer nas eleições do ano que vem, nas eleições municipais do ano que vem, porque a gente tem aí um governo que não tem a menor intenção de cuidar dos servidores. Eles enxergam a gente como gasto e não como um investimento para a cidade de São Paulo. Haja vista as terceirizações que eles estão querendo empurrar a goela abaixo da população, o imenso crescimento das OS na área da saúde. Então, assim, eles realmente veem a gente como nada. O que eles querem é terceirizar tudo e entregar São Paulo à iniciativa privada. A gente precisa demonstrar força. A gente precisa acordar e parar de reclamar no sofá ou na rede social. E como alguém colocou ali no chat, a forma de fazer isso é na frente da prefeitura. É gritar no ouvido do prefeito. Não adianta, quando chegar o ano que vem, virar e falar, poxa, mais um ano com 0,01? Sim, ué, a gente não fez nada. Nossa, mas poxa vida, de novo, ainda está esses 14%? Sim, a gente não fez nada. Então, a minha visão é essa. Me entristece muito, muito, muito cada vez que eles chamam uma manifestação que a gente não marca a presença lá, porque eu vi aí um colega falar que o pessoal tem medo de se ausentar, tem medo de retaliação e tudo mais, mas a gente vai seguir sendo refém até quando? Né? Até quando a gente vai ser refém disso? Refém de uma chefia que é comissionada, de terceirizados,
porque a gente não está correndo atrás do que é nosso, por direito, do que a prefeitura tem que fazer por dever, né? Então, e isso eu estou falando não só para o pessoal da ativa, mas também para os aposentados. A gente precisa de mais vozes, né? É muito fácil, depois de um determinado tempo, chegar e falar assim, poxa, MASP, mas e aí? Né? E aí, gente, que tá? E aí, não vai ter nada para gente? Nossa, já não vai ter nenhum, não tem tabela nova? Não vai ter aumento esse ano? O sindicato, a associação... Mais um minuto. Obrigada. Só é tão forte quanto a categoria que ele representa. A MASP só tem voz se agentes de ASOs, né, agentes de suporte operacional e assistentes administrativos de gestão nos derem essa voz. Essa voz são vocês que dão para a gente. Né? A gente vai ter aí uma reunião na sexta-feira com a prefeitura e eu vou estar lá também. E eu quero muito poder chegar lá com confiança de que a gente vai mostrar a nossa força. Agora, se a gente não tiver força para mostrar, o que a gente pode exigir? Não é? Então, a minha visão é essa. A gente tem aí até o dia 16 um bom espaço de tempo para conversar com os colegas, para alimentar esse fogo, né, nos nossos colegas, para ir cada vez mais gente e a gente se fazer notar. Porque se a gente ficar esperando, gente, esse prefeito aí, que a imensa maioria da população de São Paulo nem sabe o nome, não vai ajudar a gente em nada. Obrigado, Débora. Deise, a palavra é sua. Então, gente, na verdade, assim, eu já participei de diversas manifestações, já participei de diversas coisas, mas, assim, no bem da verdade, essas manifestações que são em conjunto com outros órgãos sindicais é aquilo que o colega falou. Eles fazem voz lá para a categoria deles. Então, a gente vai fazer número para que seja dividido novamente, como sempre é. Porque quando a gente fez manifestação junto com o pessoal da saúde, com o pessoal do nível superior, foram só eles que conseguiram o plano de trabalho bom e a gente ficou para trás da primeira vez. Da segunda vez, a mesma coisa. A gente fez número, a gente foi no Sampaprev, a gente foi com todo mundo. Quando teve a oportunidade de se falar, por exemplo, na Câmara, porque eu acompanhei toda essa questão lá, quando a gente teve essa oportunidade, inclusive de vereadores que falam que são a favor da gente, falar lá na Câmara a nosso favor, eles foram falar de questões que não tinham nada a ver com o nosso plano, que não tinham nada a ver com a nossa questão, não tiveram o mínimo esforço de apresentar a nossa tabela para a Câmara, que estava sendo divulgado, inclusive, em audiência ao vivo na internet, para tentar a gente ter alguma coisa. Então, geralmente, quando tem essas questões com esses sindicatos, é mais uma questão política de ter número para eles e não uma defesa pessoal para a nossa categoria. Seria isso. Obrigado, Deise. Bom, eu vou lançar, tá, a enquete, mas antes eu só vou fazer algumas considerações do que foram falados aqui. Realmente, alguns pontos, quando nós nos unimos, nós somos praticamente engolidos. Mas vale lembrar, 2019, quando nos proporcionaram o abono emergencial, nós fomos as únicas categorias que saímos de uma greve com alguma coisa. Educação não ganhou, saúde não ganhou, segurança urbana não ganhou, arquitetos, engenheiros, nenhuma outra categoria ganhou alguma coisa após o final daquela greve, a não ser nós com abono emergencial, que, claro, só foi pago meses depois por conta da nossa mobilização exclusiva. Mas é isso, porque assim, só para não deixar nem muito à direita e nem muito à esquerda, nem muito sim, nem muito não. Aqueles que levantaram a mão, que estão com a mão levantada, deixa eu ver aqui, o Jurandir, Clodoaldo e Mônica, eu vou dar oportunidade para a palavra para vocês também, mas antes deixa eu só fazer a enquete, tá?
Então, nós vamos estar perguntando aqui, você, servidor, é favorável ou contrário à paralisação no dia 16 de maio de 2023, às 14 horas, em frente à prefeitura. E, pessoal, isso é democracia. Não deixe de votar, seja a favor ou contra. Nós tivemos 2 servidores colocando os pontos positivos e 2 servidores colocando os pontos negativos. Então, você vai definir agora se é a favor, se é contrário ou até mesmo abstenção. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, tá lançado. Para quem não sabe como votar, é só clicar aqui nos 3 pontinhos, quem tiver no celular. Quem tiver no computador, já aparece o símbolo com um triângulo em cima, um quadrado e uma bola. Aí você clica nele, vai ter lá a enquete, e aí você responde, ou pelo chat também, como a Márcia acabou de fazer. O ideal é pela votação, pela enquete, porque fica mais claro, mas não há nenhum problema se você não estiver conseguindo chegar, digitar aqui no chat também se é favorável ou contra. Bom? Clodoaldo, eu só vou pedir para que você acabe aguardando um pouco, porque você já teve a oportunidade da palavra, então a gente vai passar a palavra para o Jurandir, depois para a Mônica, José Fernando, e aí eu passo a palavra para você, tá bom? Enquanto isso, a votação está acontecendo. Jurandir, a palavra... Denis, coloca na fila também o Ed, ou Edi, desculpa, não sei qual é, porque ele não levantou a mão, mas ele se manifestou no chat que ele queria falar também. Ah, tá bom. Ed, então, vem depois do José Fernando. É Jurandir. Boa noite, pessoal. Eu vou até abrir meu vídeo aqui para vocês me verem, para ficar mais justo a conversa. Boa noite a todos, tudo bem? Prazer estar falando com vocês mais uma vez aí. Cara, eu acho assim, sinceramente, eu concordo com absolutamente tudo que a Mônica falou, entendeu? E o que a Daisy e o que o Clodoaldo manifestaram também tem fundamento, é o que vai acontecer mesmo de fato. Mas vamos continuar olhando para o que é de fato no momento, né? Nossa categoria hoje não tem força. Nós temos que continuar com esse trabalho de formiguinha, de sensibilizar as pessoas essas que não querem participar, que não querem ir para a rua, que não querem lutar. O que nos sobra hoje, entendeu? É abraçar as oportunidades. Pode ser que dê água, pode ser que a gente consiga alguma coisa, a gente não sabe. Mas se a gente perder essas oportunidades, vai ser mais um motivo para a gente ficar parado, entendeu? Então, eu acho que a gente tem sim que participar. Vamos lá só fazer número para eles? Vamos ser, pode ser. Mas é como o Denis falou, da outra vez a gente conseguiu usar bônus. Quem sabe dessa vez a gente consegue outra coisa? A gente não sabe. Entendeu? Então, assim, eu particularmente sou a favor, sim, eu vou estar lá, né? E já tô, não sei se eu deveria, mas já tô buzinando na orelha da turma do meu trabalho, entende? Porque vai acontecer o pessoal já começar, né, a se tocar, porque lá é um pessoal difícil que não participa mesmo. Não sei se eu vou conseguir levar alguém, mas buzinando eu já tô. Vamos ver. Eu, particularmente, entendo importante nós abraçarmos toda e qualquer oportunidade, da menor que seja, porque é isso que nos restou. Não devemos esquecer que, por consequência, a nossa carreira vai ser a próxima a acabar na prefeitura. Porque já acabou a gente de apoio, não vai ter mais concurso, entendeu? A nossa é a próxima. Então, gente, nós estamos com os dias contados. Então, cada migalha que a gente conseguir hoje vai fazer diferença lá na frente pra gente amanhã. Tá bom, galera? É isso aí, gente. Obrigadão, boa noite e um abraço a todos. Obrigado, Jurandir. Mônica? Eu acho que a gente tem que ir, sim,
porque, como a Débora falou, foi conquista em 2019 do abono. O abono está no nosso lerite, eu acho que ninguém pode esquecer disso. Foi a única conquista que teve em 19, foi a nossa carreira na rua. A tenda da MASP estava lá. E assim, não adianta falar, a gente é massa de manobra de outros sindicatos, tá? E quando que a gente vai parar sozinho? A gente vai parar 20 pessoas na rua sozinho para o prefeito olhar para a nossa cara? Não, a gente tem que ir para a rua com todas as outras categorias, sim. Eu acho que a gente tem que exigir as outras categorias na rua também. A gente estava lá com um monte de professor lá na frente do gabinete. E quem que eles chamaram para conversar? A categoria que tinha menos salário. Foi a nossa categoria que subiu lá na mesa e falou que a gente era contra o novo IPREM, que era o novo desconto da Previdência na época. Eu acho que quem não lembra da história, a gente precisa relembrar. A gente já tem um desconto maior no lerite, e por conta disso, o governo nos ofereceu um abono emergencial, porque nos disse que em 3 meses a nossa categoria teria uma reestrutura. Passaram-se 3, 6, 9 meses e 1 ano a gente ficou com o abono ali no lerite. Eu acho que muita gente esqueceu que o nosso abono emergencial virou abono para sempre. A gente está com ele no lerite. Eu sou favorável, sim, a gente paralisar, a gente tem que ir para frente do gabinete do prefeito, e quanto mais número, melhor, gente. A gente não vai poder parar 20 pessoas na frente do gabinete, a gente não vai ter sucesso de nada. E outra, quando a gente teve a nossa reestrutura na frente da Câmara, eu estava lá, eram 20 pessoas na frente da Câmara, a nossa reestrutura sendo votada pelos vereadores. Então, quando falar, a nossa categoria tem que ir para a rua sozinho, tá? E quando foi na frente da Câmara, por que a nossa categoria não parou? É complicado falar isso. Ah, não vou porque eu vou virar massa de manobra. E quando foi aquele dia que era da nossa categoria, eu tirei foto, 20 pessoas na rua, gente. A Câmara abriu, falou, podem entrar os 20 lá para o plenário, porque vocês estão em poucos. Vergonhoso, gente. Desculpa, é isso que eu tinha para falar, tá? Obrigado, Mônica. José, você tinha levantado a mão, não quer mais falar? Então, vamos para o Ed. Ed, alô, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Só eu vou falar. Bom, meu nome é Edivaldo, eu trabalho numa CAF lá na subprefeitura da Vila Maria, Vila Guilherme. Eu sou a favor da paralisação e queria fazer uma reflexão sobre o assunto aí, né? Por exemplo, o pessoal tem comentado muito porque a educação e a saúde são teoricamente mais importantes que a gente e tal. Mas eu queria refletir também em relação ao que acontece na Câmara e no Tribunal de Contas, porque eles têm database com reajuste digno de inflação, um decreto que já tem, acho que desde a época do Kassab. A Câmara eu não tenho certeza. E recentemente também foi mostrado na imprensa, na mídia, que o salário de quem trabalha no Tribunal de Contas em relação à prefeitura é uma diferença gigantesca. Não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar. Parece que um motorista, um assessorista lá ganha mais de 15 mil reais por mês. Então eu queria entender um pouco isso também, porque como é que eles têm todos esses direitos e tal, e a gente tem que estar sempre lutando para conseguir, às vezes, pequenas coisas. Então seria isso a minha reflexão, de não entendo, porque, não, educação e saúde teoricamente mais importante, mas e a nossa carreira, que também existe no Tribunal de Contas e Câmara, e eles conseguem tudo, e a gente não consegue nada. Então,
O que está por trás disso? Seria essa a reflexão. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Ed, nós que agradecemos a sua participação. Então, pessoal, após a palavra do Clodoaldo, que é o último inscrito, a enquete será finalizada. Imagino que todos já estejam vendo o resultado, e aí a gente só formaliza e finaliza a nossa assembleia, tá bom? Clodoaldo? Todo mundo sabe que começou isso daí lá, esse abono de R$200 na quadra dos bancários. Foi uma reunião praticamente como um todo, do fórum das entidades, que saiu todo mundo meio revoltado, sim, porque nós nunca teve nenhum tipo de benefício, sempre no 0,1, tá? E nesse outro ponto também da lei. Todo mundo sabe que a gente tem algum dali, agora, que nem um colega falou ali, seu Edivaldo. Que privilégio que eles têm lá. Quando eles, vamos supor, eu tenho convicções, quando você sobe lá em cima do carro, você fala, nós, servidores. Mas quando é um A ou B que vai procurar, pessoal da educação puxa a sardinha para o lado de lá. Pessoal do Sindicep puxa a sardinha para o outro lado. Praticamente nós está à deriva. Entendeu? Não é porque é totalmente contra. É nesse ponto que eu estou querendo dizer para vocês lá. É questão que quando sobe, ele não fala nós, servidores. Um quer puxar a sardinha para o não, mas porque ele tem quantidade de gente maior afiliada. Se for contar, se for fazer o levantamento, não tem tudo isso. Nem tanto nem de um nem do outro. É essa que é a questão. Entendeu? Ah, não, porque tem quantidade. Quantidade quando nós, servidores, peão, que eu sou agente de apoio ainda, eu não assinei essa reestruturação de carreira, e por enquanto, até agora, estou levando vantagem, tem como provar isso ainda aí, e olho lá, assim, certo tipo de coisa, pronto, porque alguém levantou a mãozinha, fez uma proposta de R$200, que era para ser melhor para nós, e no final de tudo, não, aí são grandes quantidades, venceram no voto. Fazendo um grito também. Tem que ter um esclarecimento maior. O porquê esse dali? O porquê tem que estar na rua? Isso não. Agora tem uma convocação, porque se chama Sindifake, vou chamar bem claro isso, para depois falar assim, não, vai ser tal dia, tal horário, e pronto, tem que ir todo mundo para a rua. Mas não tem um esclarecimento para os servidores, para chegar aqui para incentivar meu colega. Vamos lá, que vai ser uma batalha para nós, o porquê, causa disso, e dali. É por isso que está deixando cada vez mais desanimado ainda ali. E algumas coisas que já escutei também dali, né? Não, nós não precisamos de você. Não, nós não precisamos de não sei o que lá. Agora está falando lá que eu sou praticamente... Um minuto. Bem. Falou aí, é só isso, só. Obrigado, Clodoaldo. Eu tinha falado que você tinha mais um minuto, hein? Não era para terminar, não. Bom, eu vou aproveitar até a última palavra do Clodoaldo para dar alguns esclarecimentos, finalizando a enquete. Então, pela maioria dos votos, fica declarado e formalizado que nós estaremos participando da paralisação. Tanto na enquete quanto no chat, a maioria dos votos foram favoráveis, tá? E aí eu vou dar uma explicação, então, do que é a paralisação. E já aproveitando, iniciando com a última fala do Clodoaldo, quais são os motivos? Os motivos são 4 itens que buscou-se ao decorrer da semana e amanhã, a partir de amanhã, nós vamos enfatizar esses motivos, mas que o principal deles é 20 anos de 0,01%. Aliás, vamos completar 21. Está ficando velhinho já esse 0,1%. Mas com relação a tudo isso, o índice para todos é 16,31. Essa é a principal pauta. É a número 1 de tudo. Nós queremos 16,31%, que é a inflação do ano passado até esse ano, para todos, sem distinção. É claro que o mais difícil que nós vamos passar é quando o governo já começar a dividir. Para os professores, eu vou dar X,
e aí o professor aceita. Para os AGPPs e agentes de apoio, eu vou dar Y, e aí nós aceitamos. Para os AGPP, agente de apoio, entenda-se assistente de suporte operacional, assistente administrativo de gestão. Eu vou dar para os arquitetos e engenheiros X. Esse é o nosso maior problema. É a gente continuar unido quando a prefeitura der um percentual para qualquer categoria que seja. Porque vamos pensar em nós também. É 16 que é para todo mundo, vocês tiveram 5% antecipado. Vou dar 11 para a categoria de vocês. Vocês aceitam? E aí, nós vamos falar não? A gente já fez isso em 2016. E não foi legal, porque aí depois ofereceram para a segurança urbana e eles aceitaram. Aí depois ofereceram para agentes gestores, eles aceitaram. Então, realmente é muito difícil fazer a união, vamos dizer assim, plena de todos. Mas nós temos que tentar. Eu acredito que o pior é não tentar. Então, pela maioria dos votos, vamos dia 16. Além dos 16%, melhores condições de trabalho. Aliás, esse é o terceiro. Segundo item, fim do confisco, 14%. Vereadores, prefeito, vocês têm que retirar. A gente não tem que ficar esperando a decisão da justiça em que nós já estamos perdendo por 3 votos. Tem que tirar agora, já. E nós sabemos, ou pelo menos acreditamos, aqueles que são mais envolvidos, que vai chegar o ano que vem e eles vão cortar. Por quê? Ano de eleição. Vão querer se dar de bonzinho. E aí vocês, nós, temos que ficar muito atento e esperto para não deixar isso no esquecimento. E aí aquele vereador que votou a favor vai fazer trocentas campanhas. Agora nós botamos fim. Acabou, voltou a isenção. Não podemos ser tão ingênuos e votar nesse mesmo vereador que colocou isso em prática. Então, atenção quando chegar o ano que vem. Mas eu odeio política. Se você continuar odiando política e não ver nem um pouquinho, nem aquele que votou a favor disso, desse absurdo, você vai continuar com todo o respeito, mas sendo enganado. Paralisação. O ideal, dia 16 de maio, comunica de hoje até o dia 15, que no dia 16 de maio você não vai trabalhar. O ideal, riscar a sua folha de frequência do dia 16 de maio e colocar paralisação no campo observação. Denis, o que de pior vai acontecer comigo? O pior é você ter a falta justificada que buscará ser revertida em possibilidade de compensação de horas. Ou seja, a partir do momento que o governo aprovar, provavelmente no final de maio, eles vão descontar esse dia do seu salário, vai girar em torno de 60 a 80 reais, agora eu não tenho precisamente, mas eu sei que é menos de 100 reais e mais de 60. Vai descontar esse dia e nós vamos buscar a negociação para que depois você possa pagar 1 ou 2 horas por dia para ter de volta esse valor que está sendo descontado. Todas as greves, paralisações que nós tivemos até hoje, nós tivemos a oportunidade de compensação. Isso é o ideal. Eu vou ser perseguido, eu não tenho um bom relacionamento com minha chefia, não sei o quê. Possibilidades: doar sangue, pegar uma falta abonada, ter um acordo que você vai meio período e paga o meio período depois. Só que cuidado que isso não é formal, isso é informal, você pode ser prejudicado por conta disso, porque em termos legais, falsidade ideológica, você está num lugar e dizer que estava em outro no papel, então tomem muito cuidado com isso. Doação de sangue e por aí vai. Mas, pela maioria dos votos, foi decidido que estaremos na paralisação, compreenderemos
aqueles que não puderem participar, mas esperamos que a maioria daqui que estão nos presente possam estar prestigiando, possam estar fazendo número, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não chegou a 100 mil no Sampaprev do dia para a noite. Foi exatamente assim, uma manifestação com 500, a outra subiu para 4 mil, a outra foi para 20 mil, a outra foi para 60, até que a gente chegou ao ápice de 100 mil. Em 2019, na nossa categoria, a mesma coisa. Nós tivemos, acho que, umas 8 paralisações para chegar até os 2.500. Né? Tudo bem que não foi a 8ª, vamos dizer que foi a 5ª com 2.500. Aí depois o governo mandou uma proposta que beneficiava quem estava no início de carreira, aqueles que estavam indo deixaram de ir, então a gente subiu e depois foi caindo, até que voltou, a maioria disse, vamos voltar a trabalhar. Então é isso. Mara, como faço para comprar a camiseta da MASP? Se você for membro associado, você ganha. É só você falar o seu tamanho, entrar em contato pelo WhatsApp oficial da MASP, já manda lá, quero que a minha seja levada no dia da manifestação, a gente leva. Membros filiados que não contribuem com a mensalidade é R$10, e para aqueles que não são membros e queiram ganhar uma camiseta da MASP, é R$20, tá bom? Formalmente, finalizo aqui a nossa assembleia, ficarei por mais algum tempo para responder qualquer pergunta, seja no chat, principalmente aquelas que eu espero que a Débora ou a Gorete tenham anotado, vamos dar as respostas dela, mas formalmente, como nosso topo era 21 horas, agora 21h04 pelo meu relógio, nós finalizamos a nossa assembleia, vou parar a gravação, agradeço imensamente a todos que estiveram aqui presentes, aqueles que quiserem resposta às suas perguntas ou quiserem se manifestar, continuem, porque a gente vai por mais uns 20, 30 minutos, além da formalização. Gratidão a todos. Assim que nós tivermos o encontro com o governo no dia 28, nós faremos alguma publicação, convocando ou não nova assembleia, ou apenas divulgando as tratativas que foram feitas. Um beijo, um abraço no coração para aqueles que irão sair, tenham uma boa noite, e aqueles que continuarão, nós traremos a resposta. Vou pedir só mais 30 segundos para finalizar aqui a gravação, e continuamos, tá bom? Beijo, abraço a todos, até uma próxima.